Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Entre Vozes e Fé. Hoje iniciaremos um novo quadro com o tema O Encontro com a Pessoa de Jesus. Deixa Jesus também te encontrar, assim como ele vai encontrar Zaqueu na meditação de hoje. Venha comigo e assista o vídeo até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Mas para que essa palavra entre e traga para nós melhora e cura, transformação, você precisa abrir a porta do teu coração. Você precisa realmente deixar com que o Senhor hoje, através dessa palavra, entre na tua vida e faça uma nova história. Estar com Jesus é fazer o encontro profundo, é experimentar o Senhor na essência. Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, mas nós não experimentamos, porque não deixamos o Senhor realmente nos conhecer. Muitas são as situações da nossa vida que nós colocamos máscaras para sermos bem aceitos naquele grupo e na sociedade. Mas diante de Jesus, o Senhor não quer que você use máscaras com Ele. O Senhor quer que você mostre realmente quem você é, para que você faça o verdadeiro encontro com Ele e Ele também possa encontrar com você. E a partir desse encontro, ter intimidade com o amado da tua alma. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Na primeira leitura nós vamos ler os versículos diretamente, depois nós vamos voltar lendo ponto a ponto, para que a palavra fique gravada, para que a palavra possa, meu irmão e minha irmã, trazer para mim e para você a clareza, a luz, onde está obscuro, onde está envolto de trevas. Que o Senhor, com essa palavra, nos cure e nos liberte de toda a opressão do mal. Então tome a sua palavra comigo, pegue o seu caderno, pegue o seu marca-texto, para você grifar, para você marcar as noções que o Espírito Santo colocar no teu coração. Deixe não apenas essa palavra entrar em você pelos seus ouvidos, pelo teu intelecto, não. Mas deixe essa palavra hoje estremecer você por dentro. Deixa essa palavra hoje ressuscitar você da sua mornidão, dos seus pecados. E acima de tudo, que essa palavra hoje venha até o teu coração e te traga a salvação que você tanto precisa para você, para a tua casa e para todos os teus relacionamentos. Amém? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando àquele lugar, Jesus levantou os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje
em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: mas ele vai se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade do meu bem aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou na tua casa. Porquanto este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para curar e salvar aquilo que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos meditar a palavra, versículo por versículo. No primeiro versículo nós vamos ver que Jesus entra em Jericó e ia atravessando a cidade. Hoje Jesus já não quer mais entrar em Jericó. Hoje Jesus deseja entrar na casa do teu coração. Jesus hoje quer arrumar a bagunça, a inquietude que você se encontra. Jesus hoje está passando pela cidade do teu coração. Ele não invade. Ele não te obriga. Ele apenas lhe pede permissão para entrar. E hoje o Senhor está falando para mim e para você que Ele deseja entrar na nossa casa. Que Ele deseja estar conosco. Que Ele vê as nossas dores, que Ele vê as nossas angústias, que Ele vê as nossas limitações, que Ele vê as nossas transgressões. Mas acima de tudo, o Senhor vê aquilo que hoje eu e você mais necessitamos da presença dEle. Aqui no segundo versículo, vai listar para nós que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era rico, era recebedor de impostos, ou seja, era um homem que roubava, era um homem que defraudava. Era um homem que ele era lei para as pessoas. Era um homem que não respeitava o próximo. Era um homem que quando chegava o dia das pessoas pagarem a dívida deles, ele não importava se a pessoa não tinha dinheiro, se a pessoa tinha o que comer, o que beber, o que vestir, não, ele ia cobrar. E nós bem sabemos que se a pessoa não pagasse, ela era açoitada, ela era presa, ela era humilhada. Mas dentro desse homem, cheio de riqueza, cheio de poder, porque tinha um alto cargo na sociedade, como muitos de nós temos. Né? Muitos aí estão trabalhando em altos cargos, em empresas. Tem carrão, tem mansão, tem tudo do bom e do melhor, do que vestir, do que comer. Mas dentro de si tem um vazio. E por que tem um vazio? Porque o ouro, a prata, os bens desse mundo, a traça corrói. Um ladrão vem e tira de você. Agora Deus, a tua intimidade com o Senhor, ninguém jamais vai tirar. Porque Ele deseja ser com você. Mas aquele homem, ele estava tão inquieto. A riqueza já não satisfazia mais aquele homem. O poder já não satisfazia mais aquele homem. E aquele homem via que a fama de Jesus corria, porque Jesus, quando a gente pega os versículos anteriores, Jesus já estava entrando na cidade, quando ele vai curar aquele cego. Para ser mais preciso, do versículo 35 ao versículo 43. Então Zaqueu já ia trabalhando no coração dele
Ele ansiava por ver Jesus. E olhando para a nossa vida de fé, meus irmãos, o que o Senhor quer falar conosco? Que o nosso coração tem que arder. Que o nosso coração ele tem que ansiar por ver Jesus, por estar com Jesus. Porque Zaqueu, ele via falar da fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus estava no meio das prostitutas, dos leprosos, dos cegos, dos surdos, dos mudos. Fazia o paralítico andar. Mas o vazio de Zaqueu era tão grande, Zaqueu se sentia tão sozinho, que ele queria ver quem era Jesus. Porque no coração de Zaqueu ele já sabia que todos os vazios dele seriam preenchidos pela presença de Jesus. É Jesus olhando hoje no fundo dos nossos olhos e dizendo para mim e para você: dinheiro nenhum vai te trazer felicidade. Pessoas não vão te trazer felicidade. Bens materiais não vão te trazer felicidade. Porque eu que sou teu Deus, jamais eu vou deixar faltar a providência na tua vida. Porque a riqueza, meus irmãos, o querer ter, não é errado. Mas muitas vezes essa gana por ter dinheiro, por ter status, por ter poder, nos tira das pessoas que nós amamos. E principalmente nos tira de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nós só queremos trabalhar, nós queremos juntar aqui, nesta terra, e nos esquecemos da vida eterna que nos espera no céu, ao lado do Senhor. E a nossa vida vai passando, e nós não aproveitamos a vida com qualidade, que é ser para o outro, e principalmente ser inteiramente de Deus. Esse homem tinha posse, gente. Esse homem tinha terra, esse homem tinha várias casas, porque era rico. Mas ele continuava vazio, continuava triste. Por quê? Porque ele ainda não tinha encontrado Jesus. Aqui Zaqueu hoje representa muitos aí que tomam remédio, que estão na depressão, que estão na síndrome do pânico. Aqui Zaqueu representa aquelas pessoas que vivem depositando a sua confiança em médico, em remédios. E não tem a cura porque não buscou a cura na fonte de toda a cura, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu me encontro com o Senhor, verdadeiramente eu sou curado, verdadeiramente eu sou transformado. Por esse amor que me ama, por esse amor que me coloca de pé. E aqui, apenas esse versículo 3, nós já podemos tirar grandes lições para a nossa vida. Nós corremos o risco de todos os dias da nossa vida Jesus passar. Jesus está passando, meus irmãos. E como que Jesus passa na minha vida e na tua vida? Pelos pregadores, pelos profetas que Ele levanta desde os primórdios da terra. Pelos padres santos que nós temos hoje, que tem coragem de falar a verdade, que tem coragem de denunciar o pecado. O que nós fazemos? Nós não damos bola. Ah, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço aquilo que eu quiser. E continuo cada vez mais vazio, cada vez mais sendo usado, estraçalhado pelo pecado. Porque o que o demônio faz conosco, quando nós estamos fora de Deus, quando nós só preocupamos em ter bens, em acumular bens, ele vai fazendo isso mesmo, ser merecedor, trabalha mesmo. É onde nós corremos o risco do mal entrar na nossa vida, amado, e destruir a nossa vida, a nossa família, aquilo que nós temos de mais precioso. Eu posso, eu quero. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Ah, mas Deus não quer que você conheça o bem e o mal. Que Deus que é esse que não quer deixar você comer de um fruto? E o ser humano orgulhoso, prepotente, desde os primórdios, vem sendo destruído. Porque não coloca Deus no centro. Porque não quer fazer a experiência de encontrar com o Senhor verdadeiramente. Porque uma vez que nós encontramos com Jesus verdadeiramente, meus irmãos, nunca mais nós voltamos a ser aquela velha pessoa, aquela pessoa que reclama, que blasfema, aquela pessoa que só preocupa com você, o resto que se lasque.
Olha o que vai dizendo a palavra. Ele procurava ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Aqui não é por causa que Zaqueu era pequenininho, também fisicamente falando, mas é que o pecado nos deforma. O pecado nos deixa pequeno. Agora, quando eu estou em estado de graça, quando eu convivo com Jesus, quando eu sinto Jesus, quando eu estou com Jesus, meus irmãos, eu sou aquele que fala Gênesis 1, 27, façamos um homem à imagem e semelhança. Aí eu sou a semelhança de Deus. Aí eu vivo como Jesus viveu, eu amo como Jesus amou. Eu sinto aquilo que Jesus sentia, como vai dizer lindamente para nós o Padre Zezinho naquela canção, amar como Jesus amou. O pecado nos deforma, o pecado nos encolhe, o pecado nos deixa encurvado, que nós não conseguimos olhar para o céu, que foi o lugar que Deus nos criou. Vai continuar, versículo 4. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro, para o ver quando ele passasse por ali. No que você tem subido na sua vida? Muitas vezes você sobe de cargo, muitas vezes você sobe em altos lugares, montanhas, para fazer uma atividade física. Mas você não tem coragem de subir o Calvário da Santa Missa. Você não tem coragem de rezar o seu terço, você não tem coragem de viver os sacramentos da igreja. Você quer viver conformado nesse mundo, você malha o teu físico, deixa o teu físico a coisa mais linda, do lado de fora, mas por dentro você é um sepulcro caiado. Dentro de você está vazio, você está triste, você chora. Você fica perturbado, porque é isso que o pecado causa em nós, perturbação, medo, desconfiança de tudo e de todos. Olha, Zaqueu subiu numa árvore. E hoje, qual é essa árvore que Jesus quer que eu e você subamos? A confissão, os sacramentos, a oração do terço, a meditação da palavra, a adoração a Jesus Eucarístico. Se você puder a missa todos os dias, não pode ir na missa todos os dias por causa do teu trabalho, por causa da tua rotina, o domingo. Quando já abandonaram a missa do domingo? Coloca tudo na frente de Deus. E depois quer que a vida dê certo, quer que a vida prospere. Não. Fora de vós não há felicidade, Senhor. Vai nos dizer os Salmos. Versículo 5, chegando àquele lugar, levantou os olhos e viu. E ele o viu. Meus irmãos, aqui, o que Jesus está querendo dizer para mim e para você, ainda que muitos não te enxerguem, ainda que muitos apontem os teus erros, o teu passado, Jesus é o único que te vê no meio da multidão. Mas olha aqui, eu estou sofrendo tanto, olha essa doença na minha vida, olha meu relacionamento que não dá certo, olha esse estudo que não dá certo, olha esse sonho, olha esse projeto que não dá certo. Calma, porque Jesus te vê no meio da multidão. Para Jesus você não é só mais um, para Jesus você é o cara, você é a mulher. Você é especial porque Ele te ama, porque Ele criou você, porque Ele desejou você. E Ele deseja te encontrar mais uma vez no céu, que lá é a terra, para onde você foi criado, para voltar, para um dia estar com Ele face a face. E olha que lindo o que falou esse versículo 5. Jesus olhou, versículo 4, Jesus olhou para ele, desce depressa. No versículo 5. Jesus vai falar para ele, Jesus viu Zaqueu, aquela multidão ali, estava todo mundo com sede, com fome, com desejo de encontrar Jesus, mas Jesus viu que ali em cima tinha uma alma que precisava muito dele, que precisava se encontrar com ele. Jesus espera uma oportunidade. Zaqueu quis ver Jesus, Zaqueu quis se encontrar com Jesus, e é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você agora: você quer encontrar Jesus? Você quer experimentar Jesus? Mas é preciso, filho, largar essa rotina pesada que você está vivendo, para ter intimidade com o Senhor.
É preciso renunciar a muitas coisinhas do teu dia. Um cafezinho com o teu amigo, a academia daquele dia, um exercício físico aqui e ali. Sim, você precisa cuidar da tua saúde, mas em primeiro lugar, buscai as coisas do reino dos céus. E tudo mais vos será acrescentado. Em primeiro lugar, eu amo a Deus sobre todas as coisas. No mais, tudo eu vou ajeitando. Porque primeiro vem Deus. Primeiro vem meu encontro com o Senhor. Porque eu já não quero ser mais aquele homem sujo, aquele homem estragado, aquele homem que não tem perspectiva de vida, que já morreu faz muito tempo, de tanto pecado, de tanta sujeira, de tanta coisa ruim que já cometeu. Versículo, ainda continuando, o versículo 5. Disse-lhe Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Versículo 6. E ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Olha para ver. Jesus está dizendo para mim e para você, desce depressa. Desce depressa dos teus vícios, das tuas mentiras, das tuas traições. Desce depressa dessa vida velha que você estava levando. Porque eu quero fazer da tua história uma nova história. E ele desceu alegremente. Aqui, meus irmãos, nada mais é que o sacramento da confissão para mim e para você. Aqui Zaqueu nem precisou confessar para Jesus quem ele era. O olhar de Jesus era tão terno, era tão misericordioso, que o olhar de Jesus já intimidava a pessoa, já provocava a pessoa, Senhor, tem de piedade de mim. Eu sou pecador, não mereço estar aqui. Eu não sou digno de que entreis em minha casa. E aqui Zaqueu já recebe a imposição das mãos de Jesus e é perdoado todos os seus pecados. É tão verdade. Olha o versículo 7. Vendo isso, todos murmuram. Ele vai se hospedar em casa de um pecador. Aí a multidão começa, a duvidar. Muitos da igreja vão duvidar da tua cura. Muitos da igreja vão duvidar que você é capaz de pregar a palavra, que você é capaz de falar de Jesus, que você é capaz de realizar curas, milagres e prodígios no nome de Jesus. Mas aí vem a profissão linda de Zaqueu, no versículo 8. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Senhor, a quem eu prejudiquei, eu vou rezar para que aquela pessoa se converta como eu estou aqui querendo me converter ao Senhor. Senhor, aqui eu quero rezar por todas as pessoas que eu destruí com um veneno mortífero da minha língua. Aqui Zaqueu vai fazer uma profissão de fé linda. Todos aquele quem eu destruí, quem eu falei mal, com quem eu fiz contenda, com quem eu levei a pecar, Jesus, aqui eu te entrego aos teus pés o meu passado, porque agora, para mim, o que importa é a minha história com o Senhor. A minha vida não tinha sentido sem o Senhor, agora a minha vida tem todo sentido. Então, assim como o Senhor me devolveu a paz, como o Senhor me devolveu a esperança, como o Senhor me devolveu a vida, devolve a vida de todos esses com quem eu destruí, com quem eu fiz pecado. E aí Jesus, rico em misericórdia, o Senhor não vai negar nada a um coração que é humilde. Coração que está quebrantado. Eu tenho certeza, a palavra aqui não fala para mim e para você, mas eu tenho certeza que nesse momento Zaqueu chorou. Eu tenho certeza que Zaqueu chorou. Porque todas as vezes nós temos a oportunidade de nos confessar, de dizer que nós somos pecadores. Ai, meus irmãos. A gente entra pesado, com vergonha, de confessar com o padre. Quando você sai da confissão, você sai leve, você lavou a alma. Porque aquilo que te prendia, aquilo que te escravizava, Jesus quebra. Jesus extermina, porque o nome dele está acima de todo o nome. Disse-lhe Jesus, hoje a salvação entrou nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, Deus não quer saber o que você fez ontem. Se você matou ontem, se você roubou ontem, se você adulterou ontem, se você mentiu ontem, se você não o amou sobre todas as coisas. O Senhor quer o teu coração hoje. Então por isso nós não podemos deixar Jesus continuar passando na nossa vida e nós muitas vezes de braços cruzados, nós não vigiamos, nós não rezamos.
E Jesus, meus irmãos, não vem coisa grande não. O céu não se abre e vem aquela voz estrondosa não. É nos pequenos detalhes que Deus nos visita, que Deus fala, eu estou com você. E assim como Zaqueu, não perca a oportunidade de descer. O mundo te colocou lá em cima. Prazer da carne, sexualidade desenfreada, ideologias que têm levado a tua família à destruição, principalmente você e teu corpo para a destruição. O mundo te colocou em vários cargos para você ser destruído, para você ser aniquilado. Por quê? Porque Deus deseja hoje que você seja fiel no pouco. Quando você é fiel no pouco, Deus te confia mais. Deus te confia mais. Jesus veio para salvar e curar aquilo que estava perdido. Assim como muitas vezes eu fiquei perdido pela minha trajetória de vida, pelos meus pecados. E todas as vezes que eu fiquei perdido, o Senhor foi lá, me estendeu a mão e falou para mim, Elivelto, hoje a salvação entrou na tua casa. E está dizendo para você, hoje a salvação entrou na tua casa. Não perca a oportunidade de deixar Jesus entrar na tua casa, de deixar Jesus entrar na tua vida e transformar todo o choro em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus transforma todos os teus sofrimentos em vitória. Que eu e você, a partir desta passagem, nós sejamos verdadeiramente encontrados pelo Senhor. Desce depressa. Pegue na mão do Senhor, reze, tenha intimidade com o Senhor e deixa o Senhor escrever uma nova história na tua vida. Hoje o Senhor te entrega uma folha em branco. Deixa que a cruz seja o pincel e Ele o autor da tua nova história. Por isso eu te agradeço do fundo do coração, você que esteve aqui comigo, meditou a palavra. Que essa palavra traga para nós cura e libertação. Que essa palavra nos faça entender o quanto nós somos amados e esperados pelo Senhor. E antes de nós terminarmos, eu quero pedir a sua gentileza, deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, curta, para que esse vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas, para que a salvação possa entrar também na casa das pessoas que mais precisam. Então eu conto com você para me ajudar a evangelizar. Deus abençoe você e até na próxima semana, onde nós vamos continuar esse lindo quadro, o encontro com a pessoa de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Salve Maria, salve São José e viva Cristo Rei.